Olá, senhoras e senhores. Hoje nós vamos tratar a respeito da gestão da frota de veículos oficiais. Este é um assunto muito relevante e muito delicado para muitos órgãos, para muitas entidades públicas que têm que gerir aí automóveis, veículos que estão sob sua responsabilidade. Para que a gente faça um apanhado mais rico possível a respeito desse tema, nós vamos falar aí a respeito do Decreto 9287 de 2018, que é o normativo que hoje regulamenta a matéria. Além disso, nós vamos falar sobre o relatório de avaliação número 6 da CGU, que trouxe um estudo riquíssimo a respeito de como tem se dado a gestão da frota de veículos oficiais no nosso país. E também vamos fazer um grande apanhado, citando certamente alguns acórdãos do TCU que estão permeando esta matéria. E nós precisamos começar falando a respeito do Decreto 9287 de 2018, que é este normativo que vem para regulamentar a gestão da frota de veículos oficiais. Ele se aplica à administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, que em outras oportunidades aqui no nosso canal nós explicamos a diferença entre o poder regulamentar e o poder hierárquico do presidente da República. E por que eu cito isso aqui novamente? Porque nós temos aqui, diante do poder hierárquico do presidente da República, nós temos aqui a aplicação obrigatória deste decreto para o Executivo Federal, mais especificamente para a administração pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme o preâmbulo do próprio decreto, conforme está apontado no preâmbulo do próprio decreto 9287 de 2018. E antes de qualquer coisa, é muito importante entender o conceito de veículo oficial. Quem traz esse conceito é o artigo 1º da Lei 1081 de 1950. Olha aí que norma antiga, né? Mas esse conceito é extremamente atual e aponta o seguinte: de acordo com esta lei, são veículos, carros ou automóveis oficiais aqueles destinados exclusivamente ao serviço público. De forma mais específica, o artigo 1º da IN 3 de 2008, do extinto Ministério do Planejamento, ele informa que esses veículos se destinam especificamente ao atendimento das necessidades de serviço e a sua utilização ela deve observar os princípios que regem a administração pública federal. E para que a gente consiga entender por completo esse conceito trazido pela IN, nós precisamos lembrar que os princípios que regem a administração pública, eles estão previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certamente você que é estudante do direito, principalmente você que é concurseiro, você se lembra do famoso LIMP, né? Que são exatamente as primeiras letras destes princípios adstritos à atuação da administração pública. O princípio da legalidade, aplicado nesse contexto aqui, é a atuação do agente público em estrita previsão legal, enquanto o princípio da impessoalidade diz respeito ao afastamento de qualquer interesse
privado e também da vedação à promoção de qualquer agente público, aquela promoção, a elevação, ao destaque de qualquer agente público. Não. Aqui há a aplicação do princípio da impessoalidade, vedando esta situação. Temos também o princípio da moralidade. E o que é, em resumo? É a aplicação de padrões éticos que a sociedade exige desses agentes públicos. Ora, isso está em voga. Nós temos falado muito a respeito de compliance. E quando estamos falando de compliance, nós estamos falando de integridade, ou seja, é demandado do agente público uma conduta íntegra, plenamente íntegra, afastando-se completamente qualquer ato que se mostre imoral. Temos também o princípio da publicidade. Ora, via de regra, nós precisamos entender que os atos administrativos são públicos. E por que eu destaco que via de regra? Porque nós temos situações excepcionais previstas em normativos em que se permite tornar sigiloso alguns atos, buscando o interesse maior de toda a sociedade. Mas lembrando que, via de regra, os atos administrativos, eles são públicos. E temos, por fim, aí o princípio da eficiência. E, basicamente, o que é o princípio da eficiência? É se buscar o máximo de resultado com aqueles recursos que são escassos, aqueles recursos que estão disponíveis. Então, nós temos esses princípios aplicados aqui por uma própria orientação dos normativos que regem aí essa questão da gestão da frota de veículos oficiais. E o que acontece quando nós aplicamos esses princípios no contexto da gestão da frota? Nós vemos que os veículos oficiais devem ser utilizados exclusivamente para o atendimento das necessidades de serviço e somente nas hipóteses e circunstâncias previstas em lei, não fazendo distinção em relação aos agentes públicos, exceto as distinções que a própria norma vai trazer, como nós veremos. Lembrando sempre que essa atuação deve ocorrer de forma a preservar a moralidade, os padrões éticos que a sociedade espera quando se trata da gestão dos veículos oficiais, principalmente tornando todas as informações acessíveis a qualquer cidadão interessado em fazer esse controle e visando sempre o melhor resultado com os recursos que estão disponíveis. Seguindo aí na nossa análise do Decreto 9287 de 2018, nós precisamos olhar aí ainda olhando para os considerandos da norma, no preâmbulo dela, precisamos ver que este normativo vem em decorrência, por força, do artigo 84, caput e incisos 4º e 6º da Constituição Federal. Ele vem especificamente para regulamentar a Lei 1081 de 1950. Lembrando sempre que é função privativa do Presidente da República expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução, bem como para organizar o funcionamento da administração federal quando não implicar em aumento de despesa nem em criação ou extinção de órgãos públicos. Aqui especificamente o decreto vem para regulamentar o artigo 15 da Lei 1081 de 1950. E quando a gente olha aí o artigo 1º do decreto, a gente vê que ele diz que o decreto dispõe sobre o uso de veículos oficiais próprios ou contratados de prestadores de serviços. E esta menção aqui é muito relevante porque a gente descobre que o decreto ele não rege unicamente os veículos adquiridos pelo órgão público, mas também os veículos de terceiros que tenham sido contratados pela administração para a prestação
deste serviço público de transporte. Isso significa que os contratos administrativos de prestação de serviço de transporte devem respeitar aquilo que está previsto aqui no Decreto 9287 de 2018, sob pena, inclusive, deles serem considerados nulos. Quando nós seguimos adiante, nós vemos aí, de novo, eu faço menção à IN 3 de 2008, do extinto Ministério do Planejamento, porque ele vem juntamente com o decreto para regulamentar esta matéria. Perceba que pela própria data, a IN é de 2008 e o decreto é de 2018, percebe-se que a IN ela vem para colaborar na orientação dos gestores, tomando por base o decreto anterior a este que nós estamos estudando, porque o decreto anterior é de 2008 também. Mas quando nós vemos aqui que a IN continua vigente, ela se mostra, na maior parte do tempo, compatível e ainda servindo para orientar os gestores. E quando nós vamos aqui para o artigo 26 da IN 3 de 2008, nós vemos que se determina que a aquisição de veículos oficiais e a contratação de serviços de transporte, eles observarão necessariamente a legislação pertinente, ou seja, as regras licitatórias previstas na Lei de Licitação, na Lei 10.520, que trata do pregão, e no Decreto do Pregão Eletrônico, que hoje é o 10.024 de 2019. Já o artigo 30 dessa mesma instituição normativa, ele prevê o seguinte: a contratação de prestadora de serviço de transporte com ou sem condutor, obedecerá ao disposto nesta instrução normativa quanto ao controle, à fiscalização, à utilização, à identificação e às características dos veículos. O artigo 1º, parágrafo único do Decreto 9287, diz ainda, uma ressalva muito importante, que este decreto aqui, ele não se aplica aos militares das Forças Armadas. O artigo 13 da já citada Lei 1081 de 1950 informa que os veículos pertencentes a ministérios e corporações militares destinados aos transportes das Forças Armadas e demais serviços de natureza militar e os destinados especificamente ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, serviços policiais e de pronto-socorro terão regime de tráfego especial a ser estabelecido em regulamento próprio. E isso se mostra um tanto quanto óbvio, visto que a frota de veículos militares tem toda a sua peculiaridade inerente aos serviços que são prestados. A própria ausência de menção aos veículos militares na IN do MPOG ratifica este entendimento que eu apresento aqui agora para vocês. É muito importante frisar, aproveitando o ensejo, que o decreto ele não é obrigatório para os poderes legislativo e judiciário. A sua aplicação no que toca a estes poderes, ela não é obrigatória, mas certamente ela serve como referência de boas práticas para estes poderes. O artigo 2º, ele fala a respeito da classificação dos veículos oficiais, tá? E aqui nós temos uma grande novidade em relação ao decreto anterior que tratava desta matéria. Diz assim o artigo 2º: para fins de utilização, os veículos oficiais serão classificados nas seguintes categorias. E aí nos incisos são apresentadas 3 espécies de veículos oficiais, que são os veículos de representação, os veículos de serviços comuns e os veículos
de serviços especiais. E só para você ter uma ideia, quando nós comparamos o decreto anterior, que é o decreto 6.403 de 2008 e o decreto 9287 de 2018, nós temos no decreto anterior 5 espécies de veículos oficiais, enquanto no novo decreto nós temos apenas 3. E só a título de curiosidade, no decreto 6403 de 2008 nós tínhamos os veículos de representação, os veículos de serviços comuns, os veículos de serviços especiais, os veículos de transporte institucional e os veículos especiais. Ao contrário do decreto 9287, onde nós temos apenas os veículos de representação, de serviços comuns e de serviços especiais. Nos detendo um pouquinho para nós conhecermos cada um desses tipos. Nós vemos aí como primeira classificação dos veículos oficiais os veículos de representação. E quais são os veículos de representação? São aqueles utilizados exclusivamente pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República, pelos ministros de Estado, pelos ex-presidentes, pelos ocupantes de cargos de natureza especial ou pelo presidente, diretor-geral ou diretor-presidente das agências reguladoras. Eles podem ser utilizados em todos os deslocamentos em território nacional dessas autoridades que eu acabo de citar. Os substitutos eventuais dessas autoridades descritas também podem utilizá-los no período da substituição. Os veículos também de representação, eles podem ter uma identificação própria e devem ser veículos com características adequadas à alta representação de Estado, ou seja, veículos eventualmente mais luxuosos do que os outros veículos oficiais, tendo em vista o papel de representação de Estado que eles exercem. Seguidamente, nós temos aí os veículos de serviços comuns, que são outra espécie, outra classificação dos veículos oficiais, que são aqueles utilizados em transportes de material e de pessoal a serviço. São incluídos aqui nessa classificação os integrantes da comitiva do presidente da República e do vice-presidente, bem como os colaboradores eventuais, todos estes equiparados a pessoal a serviço, quando e tão somente quando no estrito cumprimento da atividade solicitada pela administração. Os veículos de serviços comuns, eles devem ser de modelo básico, por ordem da própria norma. E quando nós olhamos aí no anexo 1 da IN 3, temos aí uma pormenorização das características desses veículos de serviços comuns. Temos também os veículos de serviço especiais, veículos de serviços especiais, que são os veículos utilizados para prestar serviços relacionados à segurança pública, segurança nacional, atividades de inteligência, saúde pública, fiscalização, coleta de dados e para servir a peculiaridades do Ministério das Relações Exteriores, não abrangidas pelos veículos de representação, que é aquela outra classificação que nós vimos agora há pouco. Além disso, serve também para suprir a necessidade de ex-presidentes e na segurança dos familiares do presidente da República e do vice-presidente da República. Quanto às suas características, devem ser básicos ou com características compatíveis com as respectivas atividades, desde que devidamente justificadas. Então, a título de exemplo, para você entender essa parte final, nós temos aí, por exemplo, um veículo a ser utilizado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele vai poder ser básico? Ele vai poder ser o carro 1.0 de 75 cavalos? Não. Para que ele possa eventualmente perseguir um carro que empreende em fuga, ele vai precisar ser um carro potente, ele vai precisar ser um carro
que tenha a quantidade de cavalos, né, e potência adequada para esse tipo de exercício. E aí, quando da aquisição desse veículo, todas essas circunstâncias especiais estarão devidamente justificadas no processo de contratação pública. Nós temos aí também os tipos de veículos que não existem mais, né, como os veículos de transporte institucional, que foram extintos com a chegada do Decreto 9287. Importante salientar, todavia, que os ocupantes dos cargos de natureza especial que utilizavam esses veículos, eles, no novo decreto, passaram a usar os veículos de representação. Já os familiares do presidente da República e do vice-presidente da República, que também utilizavam esse transporte, passaram a utilizar os veículos de serviços especiais. E quais foram, e aqui a gente teve uma limpa incrível, tá? Quais foram as autoridades que deixaram de ter direito a veículo de transporte institucional? Bem, nós tivemos uma lista boa. Primeiro, os presidentes de autarquias e fundações deixaram de ter direito. Os reitores de universidades, institutos federais, também os secretários nacionais, os secretários executivos adjuntos e os demais cargos DAS6 que tinham direito anteriormente a veículo oficial e não tem mais, pessoal. Olha aí, tá? Nós temos também os diretores de agências reguladoras, os chefes de gabinete dos ministérios, os dirigentes estaduais ou regionais de órgãos ou entidades do mais elevado nível hierárquico na respectiva jurisdição. Essa lista que eu acabo de citar são autoridades que tinham direito a veículos oficiais, especificamente o de transporte institucional, e que hoje, com o novo decreto, não tem mais direito. E nós temos também os veículos especiais, que não existem mais. Eles eram destinados ao atendimento de necessidades dos ex-presidentes da República, nos termos da Lei 7474 de 86, e aquelas atividades peculiares do Ministério das Relações Exteriores e dos comandos militares. Note que as necessidades dos ex-presidentes passaram a ser contempladas pelos veículos de serviços especiais. Não confunda os veículos especiais com os veículos de serviços especiais. Então, as necessidades de ex-presidentes passaram a ser contempladas pelos veículos de serviços especiais que continuam existindo, assim como aquelas atividades peculiares do Ministério das Relações Exteriores. Já os comandos militares foram enquadrados nos cargos de natureza especial e passaram a utilizar os veículos. Com o objetivo de moralizar o uso dos veículos oficiais, o Decreto 9287 trouxe um espaço específico para falar das vedações ao uso dos veículos oficiais. E para conhecer esse assunto é muito importante que se conheça aquelas hipóteses em que não é permitido a utilização do veículo oficial. E é o artigo 6º do Decreto 9287 que traz aí as vedações nos seus incisos. No inciso 1º, se aponta que é vedado o uso de veículos de empresas públicas e de sociedades de economia mista para os fins do disposto neste decreto. Olha aí que interessante. Para o decreto, os veículos de empresas públicas e da sociedade de economia mista, eles não podem ser utilizados como veículos oficiais, mas devem estar restritos aos fins empresariais. Senhores, como nós bem sabemos, as empresas públicas são aquelas que são compostas de 100% de capital público, enquanto a sociedade de economia mista é aquela que tem sim recursos privados no seu capital social, mas que o poder público tem a maioria dos recursos que estão dentro desta empresa. Mas percebam que em ambos os casos nós estamos falando de empresas, são pertencentes ao poder público, mas atuam no meio do direito privado.
Quando nós olhamos para esta primeira vedação, nós vemos que aqui o que se busca fazer é que os veículos relacionados a essa empresa sejam utilizados para os fins empresariais. Eles não são utilizados para a utilização de nenhuma daquelas autoridades. Já no inciso 2º do artigo 6º, é vedado o uso de veículos oficiais para o provimento de serviços de transporte coletivo de pessoal a partir da residência ao local de trabalho e vice-versa, exceto nas hipóteses de atendimento a unidades localizadas em áreas de difícil acesso ou não servidas por transporte público regular. Pessoal, era muito comum que se utilizasse ônibus ou micro-ônibus para transportar os servidores da sua casa até o local de trabalho e depois, no final do expediente, do local de trabalho para a residência. Na década de 80, na década de 90, até o início dos anos 2000, isso era muito comum. Mas vem aqui agora o decreto para proibir esta prática. Então, via de regra, vedado o transporte de pessoal, residência-trabalho e trabalho-residência. Nós estamos falando aqui do transporte coletivo, de passar na casa ou próximo à residência dos servidores para buscá-los e depois para deixá-los. O próprio dispositivo, no entanto, ele traz uma exceção. Ele fala a respeito daquelas unidades administrativas de difícil acesso ou onde não tenha o serviço de transporte público regular. Nestes casos excepcionais, pode-se permitir que o órgão forneça um transporte coletivo para os seus servidores. No inciso 3, nós temos a vedação para o uso de veículos oficiais aos sábados, domingos e feriados, exceto para eventual desempenho de encargos inerentes ao exercício da função pública ou nas hipóteses previstas nos incisos 8 e 9 e do caput do artigo 5º. Então, o que o dispositivo está falando é a regra: vedado o uso de veículos oficiais nos sábados, domingos e feriados, onde supõe-se não haver expediente. Que a exceção, ela está exatamente naqueles órgãos que, por sua natureza de atuação, podem ter, sim, uma atividade, um expediente no sábado, domingo ou feriados. Nós temos também uma atividade policial, por exemplo, em que um veículo pode ser utilizado numa campana. Enfim, exemplo único que eu cito para tratar desta exceção que a própria norma traz para permitir o uso nesses dias. Mas que fique gravado, a regra é proibido o uso nos sábados, domingos e feriados. O inciso 4º do artigo 6º veda o uso de veículos oficiais para o transporte individual da residência ao local de trabalho e vice-versa. Perceba que no outro inciso estávamos falando do transporte coletivo. Aqui estamos falando do transporte individual, que também é vedado, bem como o transporte a locais de embarque e desembarque na origem e no destino em viagens a serviço. Mas perceba, quando houver o pagamento da indenização estabelecida no artigo 8º do Decreto 5992 de 2006. Aqui eu explico para vocês. Ele traz duas regras no mesmo inciso. Primeiro, ele fala do transporte individual da residência ao local de trabalho e do trabalho à residência individualmente. Também não pode, assim como o coletivo que nós já tratamos no outro inciso, mas aqui nós estamos falando também a respeito daquela situação de transporte da residência para o local de embarque e depois do desembarque para o local para onde esse servidor vai se locomover, certo? Esse transporte é vedado quando houver o pagamento de uma indenização. No serviço público, nós temos uma indenização que é paga ao servidor pela locomoção entre
a sua residência e o aeroporto, e depois do aeroporto ao local onde ele terá a reunião ou onde ele ficará hospedado, se for mais de um dia. Perceba, está se deslocando no interesse da administração e por isso recebe um valor para indenizar aquele deslocamento. Mas o que não pode haver é a repetição de um benefício, correto? Ou ele recebe o transporte para se deslocar ou a indenização por se locomover por conta própria e no interesse da administração. E nós temos aí também, no contexto aí de vedações, algo muito interessante, uma normatização que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná trouxe nesse contexto. Olha só que interessante. Considerando este normativo, este informativo que foi passado para a área administrativa da universidade, ok? Considerando o atendimento à nota de auditoria da Controladoria Geral da União, o pagamento do adicional de embarque e desembarque em viagens só deverá ocorrer caso o servidor não utilize o veículo oficial para essa finalidade. Ao solicitar a emissão de cada viagem, o servidor deverá informar se utilizará ou não o veículo oficial. E, em caso positivo, o solicitante da viagem não mais solicitará o pagamento de embarque e desembarque ao registrá-lo no devido sistema. Em caso de omissão sobre a situação, olha que interessante, no momento da solicitação, será considerada a opção por não utilizar o veículo oficial e, portanto, o adicional será solicitado. Os procedimentos acima também se aplicam aos colaboradores eventuais. Muito interessante, uma nota da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tratando especificamente a respeito desta questão da utilização ou do veículo oficial ou da indenização devida pelo deslocamento por conta própria. Ainda sobre isso, nós temos o Acórdão 1466 de 2005, segunda Câmara, que diz o seguinte: abstenha-se de pagar adicional de deslocamento aos locais de embarque e desembarque aos servidores que utilizem veículo oficial para tais deslocamentos. E é exatamente a lógica para este entendimento aqui do TCU é aquela que eu lhe expliquei há pouco. Não há sentido em você fornecer o veículo oficial para esse deslocamento e ao mesmo tempo indenizá-lo como se ele tivesse deslocado por conta própria. Os dois não podem ser cumulados. Ainda falando sobre as vedações, o inciso 5º fala que o uso de veículos oficiais em excursões de lazer ou passeios é vedado. E é bem interessante porque é um tanto quanto óbvio isso aqui, né? Você imaginar que o veículo oficial está sendo utilizado para lazer ou passeios, isso é inimaginável, isso é imoral. Afronta diretamente o princípio da moralidade e por isso ele tem a sua vedação expressa aqui no inciso 5º do artigo 6º. Estamos aí prestigiando o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, enfim, aqueles princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Não há sentido algum o dinheiro público ser aplicado para o lazer ou entretenimento de alguns poucos. E no inciso 6º, nós temos a vedação do uso de veículos oficiais no transporte de familiares de servidor público ou de qualquer pessoa que seja estranha ao serviço. A norma também fala da vedação no translado internacional de funcionários, ressalvada algumas hipóteses previstas no decreto 1280 de 94. Então note, eu quero destacar aqui, é vedado, regra 1, é vedado neste inciso o uso de veículos oficiais no transporte de familiares do servidor, algo que também era muito comum. Não ia apenas o servidor, o agente público no carro, mas ia também a esposa, o filho, a sogra, o papagaio. Isto ficou expressamente vedado aqui pelo decreto.
e qualquer outra pessoa estranha ao serviço público, o amigo, o compadre, aquela pessoa que, enfim, qualquer pessoa que não seja um agente público e que não esteja a serviço, ela não pode utilizar o veículo oficial. E a regra 2 que se traz aqui é a vedação no tocante ao traslado internacional de funcionários, que também ficou vedado. Inciso 7º do artigo 6º veda o uso de placa não oficial em veículo oficial ou de placa oficial em veículo particular, ressalvado aqui o disposto no parágrafo 1º. Então, note, regra: vedado o uso de veículo oficial sem placa oficial e o uso de veículo particular com placa oficial. Isso também está previsto no artigo 22 da IN 3 de 2008 do extinto Ministério do Planejamento. E perceba, veículos usados em serviço reservado de caráter policial poderão usar placas particulares. E aqui é por questões óbvias. Como é que uma viatura disfarçada vai permanecer disfarçada com uma placa oficial? Não vai ter como, certo? Então nós temos aqui um exemplo claro de uma exceção a esta regra. Mas a regra, lembrando, é: veículo oficial tem placa oficial. Veículo particular não pode utilizar placa oficial. Veda-se, no inciso 8º do artigo 6º, a guarda dos veículos oficiais em garagem residencial, exceto quando houver autorização da autoridade máxima do órgão ou da entidade. Atenção, pessoal, isso aqui busca resguardar o agente público, busca resguardar a administração de um escândalo. Já saiu recentemente uma situação dessa na imprensa: um veículo oficial estacionado numa vaga de garagem residencial. Uma pessoa tirou foto e colocou nas redes sociais e aquilo espalhou. Até se verificar a exceção, o escândalo já foi feito. Então perceba, havendo essa exceção, ainda assim é muito temerário essa situação. Por isso que ela está prevista aqui de forma explícita no artigo 6º, inciso 8º do decreto 9287. Mas não deixo de citar que a regra é vedada a guarda de veículo oficial em garagem residencial. E a exceção é naquela situação em que é permitida quando houver autorização da autoridade máxima do órgão ou entidade pública. Uma situação excepcional, uma missão que demanda o deslocamento e logisticamente, estrategicamente, ficar ali naquela garagem residencial por uma noite seja mais adequado, seja mais estratégico. Enfim, uma situação que terá que ser justificada pela autoridade máxima do órgão. Eu considero relevante citar o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 6º, que diz que o servidor público que utilizar veículo de serviços especiais em regime de permanente sobreaviso, em razão de atividades de investigação, fiscalização e atendimento a serviços essenciais que exijam o máximo de aproveitamento de tempo, ele pode ser dispensado a critério do dirigente do órgão, da entidade ou da unidade regional, das vedações estabelecidas aqui no artigo 6º, exceto, ou seja, vedações que em hipótese nenhuma poderão ser abandonadas, aquelas previstas no inciso 1º, 5º e 6º. Então, só para você entender, algumas vedações constantes no artigo 6º podem ser afastadas quando o servidor público utilizar este tipo de veículo em atividades de investigação, fiscalização e atendimento a serviços essenciais. Em todos os casos, remanescem as vedações relativas ao uso de veículos de empresas estatais e sociedades de economia mista, o uso para lazer ou passeio, porque, por óbvio, você não terá nenhuma justificativa para poder afastar
há esta possibilidade aqui, e a utilização para transporte de familiares do servidor ou pessoas estranhas ao serviço público. Você não tem nas atividades de investigação, fiscalização, nenhum tipo de justificativa para que você se utilize dessa forma equivocada. Aplica-se o disposto neste decreto aos veículos apreendidos pelos órgãos policiais e pelos órgãos ou entidades de fiscalização que temporariamente estejam sendo utilizados pela administração pública federal em decorrência de autorização judicial. E aqui é muito importante isso que está previsto no artigo 7º do Decreto 9287 de 2018, porque veículos apreendidos, por exemplo, pelos órgãos policiais e pelas entidades de fiscalização, eles também podem ser utilizados como veículos oficiais, desde que autorizados judicialmente. Tá? E é muito interessante citar que, de acordo com dados da CGU, grande parte dos veículos ingressos na frota, nos anos de 2013, 2014, 2015, eles sobrevieram de apreensões realizadas. Então esse dispositivo aqui é muito importante para que se dê utilidade aos veículos apreendidos. O artigo 8º do decreto 9287, ele fala que os órgãos, as autarquias, as fundações da administração pública deverão considerar todos os modelos de contratação praticados pela administração pública para a prestação de serviço de transporte de material e de pessoal a serviço e adotar aquele que for comprovadamente mais vantajoso em comparação ao modelo vigente. Esse dispositivo aqui, ele é muito interessante, porque ele está levando o gestor público a um momento de reflexão. Isso aqui é extremamente importante porque, através de uma norma, nós temos uma orientação ao gestor público de que ele não permaneça resignado em um modelo de contratação, repetindo ad eterno, sem considerar se os outros modelos de contratação são mais vantajosos para a administração pública. A norma exige, inclusive, que, além de realizar uma comparação, que se utilize aquele que for o mais vantajoso para a administração pública. E é muito interessante que a norma fale daquele que é mais vantajoso, porque ela traz de forma explícita o princípio da vantajosidade. O princípio da vantajosidade nas contratações públicas, ele está previsto lá no artigo 3º da Lei de Licitações, da 8666, apontando que a licitação destina-se, dentre outras coisas, à seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Ele é o princípio da vantajosidade, caracterizado pela busca da contratação que seja tanto economicamente mais vantajosa, como também no seu aspecto qualitativo. Ou seja, é vantajosa a contratação que seja realizada com o menor e o melhor gasto do dinheiro público. E aqui especificamente sobre a comparação entre os modelos de contratação, nós vamos analisar um pouquinho mais à frente. É importante, todavia, apontar a preterição do decreto em relação ao modelo da frota própria. Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 8º. A aquisição de veículos, ou seja, frota própria, deverá ser adotada somente quando comprovada sua vantajosidade econômica em relação à adoção de qualquer dos demais modelos de contratação praticados pela administração pública federal. Quando o chefe do executivo, através desse ato normativo privativo dele, aponta que a aquisição de veículos só poderá ocorrer mediante a apresentação de estudo técnico que demonstre que os outros modelos de contratação são menos vantajosos, ele fica aqui evidente, ele demonstra de forma com clareza solar a intenção de desfazimento de uma frota própria nos órgãos da administração pública
Federal. Então, nós vemos que dessa forma a aquisição de veículos se torna exceção, verificando-se um incentivo à substituição gradativa de uma frota própria por uma frota terceirizada. Esta interpretação, ela fica muito clara aqui quando se diz que a aquisição de veículos deverá ser adotada somente quando ficar comprovado que ela é mais vantajosa do que os outros modelos de contratação. É muito importante dizer que o decreto 6.403 de 2008, que regia a matéria, ele ficou expressamente revogado no artigo 10º deste novo decreto, ok? Não precisava de mesmo nível hierárquico tratando sobre o mesmo tema, revogava tacitamente, mas aprove ao legislador revogar explicitamente. A norma teve uma vacatio legis de 28 dias, mostrando que quem aqui trouxe a norma queria mudanças rápidas no tocante à gestão da frota de veículos oficiais.